Estou vendo uma reportagem aqui falando sobre a crise de mão de obra na construção civil. Aí eu me lembrei de um detalhe, né? Há mais de 15 anos atrás, a gente começou com um projeto para construir casa de isopor. Era o seguinte, a gente tinha uma placa laminada que era isopor no meio, OSB, OSB. E a gente colocava isso no CNC de 6 metros, numa máquina de corte computadorizado. Ela colocava toda a hidráulica, elétrica, numerava os painéis, e a casa quando ia para ser montada, ela já ia toda numerada, então era só montar os painéis, né, montar a casa e tal, só que era um negócio meio, para a época era muito avançado, tá? Por quê? Porque mão de obra era uma coisa que o pedreiro batia na tua porta, pedindo emprego, pedindo, pô, cara, você não tem um bico aí para me fazer? A gente tinha um excesso de mão de obra. O tijolo, o cimento, o ferro não era caro, era bem mais barato que hoje. Então, a gente tinha uma oferta de mão de obra muito maior do que a demanda. E o que acontecia com isso? Ninguém queria mudar, né? O cara sabia que ele ia ali, comprava um pouco de tijolo e ele começava a fazer a casa dele. Isso nem mudou muito hoje, porque no tijolo ainda é assim. Aí, nós começamos a fazer esse projeto, começamos a colocar isso para frente e conseguimos até vender 2 casas, né? Uma foi para Minas Gerais e a outra foi para uma loja de shopping, na verdade, dentro de um shopping. A de Minas Gerais existe até hoje, a do shopping acho que já não existe mais. Mas o negócio era muito bacana, cara, porque já ia com a instalação elétrica e hidráulica, aquilo era fácil de montar, muito fácil. Aí o que está acontecendo hoje, né? A gente olha aqui para Porto Seguro, por exemplo, a gente vê que está faltando mão de obra, né? Cada vez mais difícil aqui você arrumar um pedreiro e bom. Quando você arruma um cara bom, você tem que entrar na agenda dele. Ele fala para você, eu estou com 2 obras, só vou terminar daqui a 2 meses. E por causa disso e da alta dos preços dos materiais, a gente está vendo o mundo mudar, tá? Por exemplo, mês passado, eu estava fazendo um orçamento aqui de EPS e a cliente me mostrou um orçamento de steel frame. Steel frame em Porto Seguro, tá? Já tem empresa aqui fazendo steel frame concorrendo com vocês, tá? Só para você saber que não é só o EPS, não. Então, quando a gente chegou aqui com o EPS, eu acho que a primeira impressão que os construtores tiveram, pô, esses caras vão querer tomar nosso lugar, vão querer... E não é nada disso, né? A gente veio para somar. A gente veio, inclusive, para fazer o cara ganhar mais dinheiro. Por quê? Se ele conseguir fazer uma obra, né, com menos pessoas, menos mão de obra, menos materiais e num tempo menor, consequentemente, sobra dinheiro para o bolso dele. Fica bom para o cliente, que o cliente paga um pouco menos, e fica muito bom para o empreiteiro, porque ele consegue, num tempo menor, fazer mais obras. Só que a gente não conseguiu botar isso na cabeça das pessoas. E hoje, o que eu estou vendo é o seguinte, o que eu tinha dificuldade para colocar, para andar o projeto, né, do EPS aqui em Porto Seguro, hoje eu estou vendo que ele já está andando sozinho. Mas foi o caminho inverso. O cliente, sentindo que o preço do material está muito alto, que a mão de obra qualificada está difícil, ele começa a procurar alternativa de construção, que seja mais rápida e que ele gaste menos. Isso força, no efeito inverso, o construtor a se modernizar. Porque hoje, o construtor que continua com aquela ideia, como muitos me falaram, eu faço obra há 20 anos, por que eu vou mudar para isso? Você vai mudar por causa da inteligência artificial, você vai mudar porque o preço do material está muito caro, você vai mudar porque os concorrentes estão vindo e tomando as suas obras, tá? Você vai lá no Miramar que você vai ver, ó, um amigo nosso lá está construindo uma casa quase que sozinho. Eu chego lá, tá ele e um ajudante quando o ajudante está. Ele está lá fazendo a casa de steel frame sozinho. Isso significa o quê? Você perdeu uma obra. Perdeu porque não se modernizou. Perdeu porque achou que o que você faz há 20 anos vai continuar deixando você lá em cima. Olha, eu vi mudanças muito rápidas. Quando o CNC chegou no Brasil, controle numérico computadorizado, essa máquina ela derrubou um monte de gente, sabe? As gráficas, começou a vir essa coisa da inteligência artificial, essa coisa está vindo numa velocidade igual um rolo compressor. A verdade é essa. Se a gente não se modernizar, nós vamos ficar para trás. Eu não, porque eu já tô no EPS, então já estou um passinho para frente, nós já estamos construindo, vamos construir lá nossos empreendimentos, todos de EPS. Está vindo aí a normatização, então logo
isso aí vai ser liberado pela Caixa. Hoje a Caixa só financia a casa se for painel de vedação, ela não aceita ainda como estrutural porque não está normatizado no Brasil. Isso é um absurdo, né? Porque essa técnica já existe há mais de 30 anos em outros países e aqui ainda não se reconheceu como um produto estrutural, né? Então, o que eu queria dizer para você, construtor, pedreiro, cara, se moderniza. Eu não estou puxando para o meu lado, não. Eu estou falando para você. Se moderniza, porque o mundo mudou. Agora, com a inteligência artificial, com os recursos técnicos, computador cada vez mais veloz, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. Antigamente, você ouvia falar de um produto, ele levava 10 anos para chegar no mercado, aí até todo mundo saber. Hoje, com a internet, cara, você vê aí, o cara está lá dentro da Amazônia, o índio, fazendo vídeo ao vivo no celular, né? Outro dia eu estava vendo o Shark Tank, tá lá o cara com parede de GPS, dizendo que o cara nem fabrica GPS, tá? O cara compra a placa em algum lugar, né? Aí faz o painel, monta ali, bota até e diz que ele é fabricante de GPS. Mas legal, ele está vendendo, meu. Está vendendo e está tirando a tua obra, porque isso está chegando. Hoje, aqui em Porto Seguro, quando eu cheguei aqui, eu não via uma obra de GPS. Hoje eu vou em lugares que eu vejo 2, 3, uma quase que do lado da outra. Está acontecendo. E não é só com EPS, está acontecendo com o steel frame, com as casas modulares, aquela de concreto, o próprio ICF, né, que eu não gosto muito, porque eu acho que gasta muito concreto, mas está aí também, é um concorrente. Antes de adotar o EPS, eu estudei todas essas técnicas, né? Como eu sempre fui construtor, eu sempre construí coisas, né? Na época que a gente trabalhava na Globo, por exemplo, eu vi aquela construção de cenário, foi dali que eu tirei a ideia de fazer a casa modular. Eu fiquei olhando aquilo tudo e falei, meu Deus, isso tem que mudar, não pode ser desse jeito, não pode ser tijolo por tijolo, o cara não pode levar 9 meses para fazer uma casa, com 12 homens dentro de uma obra, gastando dinheiro. O capital humano, a matéria humana está cada vez mais cara. Hoje, você vê quanto é que custa um funcionário. Esse sindicato em cima, essa semana nós recebemos aqui um avisozinho de sindicato. Cara, não é fácil. Então, você que trabalha com obra, você tem que mudar. Você vai ser obrigado a mudar. Você não está sentindo isso. Muitos não estão sentindo. Não são todos, é claro, né? Tem muitos engenheiros que estão procurando a gente, já pedindo para a gente conversar sobre, se a gente consegue fazer uma obra de exemplo junto com eles, e a gente está dando apoio técnico, a gente não cobra apoio técnico, tá? A gente tem um manual, a gente ajuda como pode, a gente está sempre indo lá na obra. Então, não é que você não queira que aconteça, está acontecendo. O avanço na tecnologia, nas construções cada vez mais rápida, mais limpa, economizando água, economizando madeira. É o caso do EPS, por exemplo, que você não tem que fazer pilar e nem viga, então você não gasta muita madeira, quase nada, né? Você usa mais arame, cimento, areia, essas coisas. Então, cara, para pensar nesse papo que eu estou te dando. Procura, vai devagarzinho, não pula de cabeça não, já que você faz obra há 20 anos, pula de cabeça não. Vai devagarzinho, começa a se informar, vem aqui no escritório, toma um café com a gente. A Isoalfa é uma fábrica grande, ela tem como atender. E nós estamos procurando parceiros. A gente não quer só vender, a gente quer criar um mundo melhor, a gente quer facilitar a moradia das pessoas. O déficit de habitação hoje, a gente sabe que é muito grande. Nós já estamos trabalhando nisso, tá? A gente está com um projeto de criar uns kits de casa, uma coisa muito legal que está saindo aí, e já está em andamento. A ideia é facilitar a moradia, né? Porque eu sei o que é isso, né? Morar de aluguel é um negócio complicado, então acho que todo mundo já passou por isso. E eu acho que o EPS hoje ele é uma saída muito viável, mas poderá daqui a 2, 3 meses não ser mais. E quando eu sentir que isso vai acontecer, eu já vou estar fazendo outros estudos, eu já vou estar lá na frente, como eu já estou hoje, né? Por exemplo, essa semana o cliente pediu para fazer uma capela, né? Então eu lembrei que uma vez eu fiz uma capela lá para a Globo, e a gente na hora pensou em fazer um inflável e colocar a malha e tal, e encher, não sei o quê. Eu comecei a pensar e nós conseguimos fazer, né? Eu cortei no CNC e fiz a capela. E aí eu lembrei dessa técnica, desse detalhe, falei, caramba, uma coisa tão avançada, né? A gente usou lá atrás. E isso ajuda muito quando a gente estuda, quando a gente está sempre andando junto com a tecnologia, sabe?
Não fica nessa de achar que o tijolo vai durar para sempre. O tijolo é uma coisa que agride a natureza, tem que queimar madeira para aquecer aqueles fornos. Isso está com os dias contados. A tendência é que o tijolo, o lajota, sei lá, lajota, como o baiano chama, é acabar. Por quê? Porque você tem que queimar, ou você tem que queimar energia, né, que é o gás ou eletricidade, ou, como a maioria dessas usinas que fabrica tijolo faz, eles queimam árvore. Isso está totalmente fora de moda. O próprio cliente hoje está mais consciente com a ecologia. Você vê uma casa GPS, por exemplo, você não tem entulho. Ela não gera entulho. Ah, gera umas bolinhas de isopor e tal. Tem gente que fala, tem que cuidar da bolinha de isopor. A gente cuida, não tem problema. Só que o isopor, o EPS, né, como nome técnico, ele volta para a fábrica. A malha volta para a fábrica e volta a se reconstruir. Não é como aquele entulho que você joga aí e você tem que aterrar, né? Muitas das vezes vai parar em mangue, vai parar aí poluindo a natureza, trabalho danado, um peso danado, custo para botar uma caçamba do lado de fora da obra que no EPS você não tem. Então, eu só vejo vantagens. E eu acho que você, construtor, tem que começar a pensar nisso. Ou então, meu amigo, você vai ser atropelado, porque seu concorrente já está andando na sua frente. Abraço.